Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do celular, do computador. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, durante uma hora. Refletir sobre realidades que têm importância tremenda para a nossa fé católica apostólica romana. Esse é o nosso principal objetivo. Desde que eu assumi o programa Eclésia, sempre estamos a abordar um aspecto da vida de Jesus, da pessoa de Jesus. Uma qualidade, uma atitude, um comportamento, algo que impregna a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo, sua missão, enfim. Então, é algo sempre de Cristo. E hoje não é diferente. O tema de hoje, a realeza de Cristo. Cristo Rei. Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, é uma festa que foi instituída pelo Santo Padre Pio IX, se não me engano, na encíclica Quas Primas. Depois eu vou dizer a data, agora esqueci. Estou ficando velho, caindo os pedaços e agora já estou esquecendo até as coisas. Bom, mas foi relativamente recente a instituição da solenidade de Cristo Rei, que é celebrada no último domingo do tempo comum. Finalzinho do tempo comum, uma semana antes do início do sagrado tempo do Advento, que marca o início de um outro ano litúrgico. Cristo Rei. A primeira coisa que a gente deve lembrar quando o argumento é esse, é que esse título, essa festa, nada tem de utópico, de surreal ou de triunfalista. Não é uma festa triunfalista, alienante, alienada. E é preciso olhar para a cruz para enxergar a coroa de nosso Senhor Jesus Cristo, a coroa do Rei. Cristo Rei? Cristo Rei. Mas todo rei tem uma coroa. Qual é a coroa do Cristo Rei? Coroa de espinhos. Todo rei tem um trono. Qual é o trono de Jesus? O Calvário. Mas o reino de Jesus é deste mundo ou não é deste mundo? Como definir, como compreender o reino de Cristo? De Cristo! Na Escritura se fala de reino de Deus, na Escritura se fala do reino dos céus, na Escritura se fala de reino de Cristo. No Pai Nosso, nosso Senhor Jesus Cristo não fala do reino dele, mas fala do reino do Pai. Pai, venha a nós o vosso reino. Bem, essencialmente, já antecipo para vocês que reino de Deus e reino de Cristo e reino dos céus são sinônimos. Reino de Deus. É claro que a palavra Deus envolve a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reino de Cristo envolve só a segunda pessoa da Trindade. Mas lembrem-se que a segunda pessoa da Trindade disse: eu e o Pai somos um. Tudo o que é meu é teu. Portanto, o que é de Cristo é do Pai. Logo, quando se fala de reino de Deus, está falando do reino de Cristo. E o reino do Pai se manifesta, atinge o seu ápice, se soleniza, se evidencia na pessoa de Cristo. Cristo Rei. Reino dos céus é o reino do Pai, é o reino do Filho, é o reino do Espírito Santo, é o reino de Deus, é o reino de Cristo. Muito bem. Agora vamos especificamente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que se fala do reino de Cristo, onde é? Na Bíblia? Resposta: não é no Novo Testamento, é no Antigo. Por favor, sente-se para não cair de costas, porque a profecia que eu vou citar, que vai ser citada literalmente pelo evangelista Mateus no capítulo 21, é a seguinte: Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Portanto, muitos séculos antes de Jesus, o Antigo Testamento já profetiza sobre o reino de Jesus, a realeza de Cristo. Mas ninguém pense que é uma realeza segundo os moldes humanos. Sente-se para não cair de costas. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso,
Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Ah! Então agora você já está lembrando qual é o episódio da vida de Jesus em que se cumpre essa profecia? Filha de Jerusalém, solta gritos, eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento no potro de uma jumenta. Primeira característica da realeza de Cristo, simples. Segunda característica, não é carruagem, não é carro do ano, não é nenhum meio de transporte luxuoso do seu tempo, simplesmente um jumento. No Nordeste, no meu Nordeste, um grande cantor fez uma homenagem a esse animal. O jumento é nosso irmão. Já faleceu, Luiz Gonzaga, mas ele faz uma homenagem exatamente por causa desse versículo. Por favor, digite: o jumento é nosso irmão. E aí, escute o saudoso Luiz Gonzaga, grande pernambucano, saudoso pernambucano, que fez uma homenagem ao transporte no qual Jesus quis entrar solenemente em Jerusalém, sendo aclamado por ramos de oliveira. Aqui está. Primeira profecia da realeza de Cristo. Agora pulemos para Mateus 21, versículos de 1 a 5, onde se narra a entrada de Jesus em Jerusalém. E logo depois São Mateus cita literalmente essa profecia de Zacarias. Com a palavra São Mateus. Aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está de fronte. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela o seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Atenção agora. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Cheio de doçura. Não é um rei arrogante, não é um rei petulante, não é um rei que vem ostensivamente com ameaças, com uma força militar bruta para arrasar aqueles que não quiserem se subordinar a ele. É cheio de doçura, vem simples. Vem montado num jumento. Bem, agora nós voltemos um pouco no tempo. Da entrada de Jesus em Jerusalém, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, nós vamos ao anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, versos de 30 a 33. O que Zacarias, capítulo 9, versículo 9, é fácil de decorar. Zacarias 9:9. Profetizou, o arcanjo endossou, o arcanjo reiterou, ou seja, o que havia sido profetizado vai se cumprir, Maria, desde que tu atendas, espero o teu sim. Com a palavra São Lucas. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pronto. No mistério da Anunciação, explicitamente, se fala de Jesus Rei. Maria Santíssima deve ter ficado extremamente feliz. Responda-me uma coisa, como se chama a mãe do rei? Rainha? Rainha? Salmo 44, o rei se alegra com tua beleza, ela ingressa nos aposentos do palácio real com suas companheiras. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Dizer que Nossa Senhora não é rainha? Quem disse a você? Onde está na Escritura que Nossa Senhora não é a rainha?
veremos daqui a pouco outro fundamento da nossa realeza. Todos aqueles que estão no céu reinam com Cristo, um reino de sacerdotes. Todo Israel é uma nação real, é uma nação que reina, reino de sacerdotes. Texto que é citado na segunda carta de São Pedro. Mas deixemos isso para frente, por favor. O anjo Gabriel, fiquemos com isso, anuncia a Maria que o seu filho será rei. Agora vamos avançar, porque no termo da vida pública de Nosso Senhor, ele se proclamará rei. E na presença logo de quem? De Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador, era o máximo representante do Império Romano na Terra Santa no tempo de Nosso Senhor. Ele vai fazer uma pergunta a Jesus, se ele é rei, Jesus vai endossar, vai repetir. Mas antes, uma única vez que Jesus diz para os apóstolos que fala a respeito do seu reino, da sua realeza, não da realeza do Pai, não da realeza do Espírito Santo, mas da sua própria realeza, por favor, Lucas 22, de 29 a 30. Eu disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Minha mesa, meu reino. Trono, mesa, reino. Esse texto é pouco citado, é bem verdade. Jesus não costumava falar de si como rei, mas aqui ele fala, por favor, eu disponho do reino a vosso favor. Qual reino? O reino do Pai. Mas o reino do Pai é o reino do Filho. Já falamos ainda há pouco, o reino de Cristo, o reino dos céus e reino de Deus e reino do Pai são sinônimos. Como meu Pai o dispôs a meu favor, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. O reino dos céus, onde Cristo está sentado à direita do Pai, de onde ele reina. Agora vamos, como eu prometi, a João capítulo 18, versos de 33 a 37. É a cena dolorosa, mas jubilosa também, do diálogo de Pilatos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no pretório. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Esse texto é clássico. No tema da realeza de Cristo, eu diria que é o mais importante, porque Jesus confirma isso uma única vez. Ele só disse uma vez a respeito do seu reino para os apóstolos, e reservadamente. É o texto que está em Lucas 22. Em público, ele não diz isso, mas em público ele diz isso uma única vez e justamente no dia da sua morte, perante Pôncio Pilatos. Eu sou rei. Foi para isso que eu vim, mas o meu reino não é deste mundo. Aliás, é impossível não citar aqui Romanos capítulo 14, versículo 17, onde São Paulo diz: o reino de Deus não consiste em comida ou em bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Não confunda reino de Cristo com comida, com bebida, com cidade de elevado IDH, com economia consolidada daquele país, com bons salários, com
saúde, educação, etc. Ainda que esses elementos que possibilitem uma vida confortável para os cidadãos, o meu reino não é deste mundo. Aliás, em Romanos, capítulo 6, versículo 12, a gente tem exatamente a dimensão espiritual, não tanto física, se bem que tem uma repercussão porque somos constituídos de matéria, e a matéria precisa e comporta a felicidade do homem enquanto matéria, saúde, segurança, habitação, a superação das limitações, da pobreza, das injustiças, da corrupção, isso é inegável. Mas atenção, Romanos, capítulo 6, versículo 12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. O demônio tem o seu reino. E o reino dele não é tanto luxo, não é tanto dinheiro, não é tanto nenhum bem material. É o reino do pecado. O antônimo do reino de Cristo. O reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Pronto, aqui está o âmbito da realeza de Cristo ou da realeza de Satanás. O coração do homem. O homem que é o autor do pecado, que é o protagonista do pecado, mas também o homem que é o protagonista da conversão, da mudança de vida, do desejo de se aproximar de Cristo, de viver na sua graça e na sua presença. Você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo? Será um prazer responder a sua pergunta. Sugira um tema para o nosso programa. Você pode enviar no meu Instagram, que é @DomJoséFalcãoOficial. Eu estou aqui aguardando a sua mensagem. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, continuaremos a investigar na Escritura fundamentos para a realeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, dessa vez se debruçando sobre o argumento da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro bloco, nós vimos alguns fundamentos bíblicos da realeza de Cristo. Citamos a profecia famosíssima, de Zacarias capítulo 9, versículo 9, a respeito do jumento. Eis que o teu rei, justo e vitorioso, vem simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta, profecia que é citada por Mateus capítulo 21, quando Jesus monta num jumento e entra na cidade, a solenidade de Domingo de Ramos. Recordamos a profecia, do arcanjo Gabriel, a Nossa Senhora, a respeito de Jesus. Ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Depois nós falamos, Jesus falando do seu próprio reino para os apóstolos, Lucas 22, de 29 a 30, e o famosíssimo diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos, onde Pilatos pergunta se ele é rei. E Jesus disse, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Agora nós vamos avançar e antes eu quero fazer uma correção. Eu disse no primeiro bloco, falando da festa, solenidade litúrgica de Cristo, Rei do Universo, eu disse que o Papa que instituiu essa festa foi o Papa Pio IX, o Beato Pio IX, mas não foi, eu me equivoquei, na verdade, e citei também a encíclica Quas Primas, endosso, de fato, foi com a encíclica Quais Primas, de 11 de dezembro de 1925, mas o Papa que instituiu essa festa no ano de 1925 foi o Papa Pio XI, queiram me perdoar, a cabeça de vez em quando, a essa altura da minha vida, velho caindo os pedaços, já gaga, dobrando o cabo da boa esperança, a gente comete esses equívocos, portanto está corrigido e queiram, por favor, me perdoar pelo erro, eu confundi os dois papas e ambos lá no céu tenham compaixão de mim e peçam a nosso Senhor para aguçar a minha memória. Agora, avancemos, porque agora nós vamos para a liturgia da igreja. Depois de contemplarmos os textos da Escritura,
a respeito da realeza de Cristo? Vejam, ele é simples, cheio de doçura, vem montado num jumento, no lombo de filho de uma jumenta, vem montado num jumento. Aqui está a realeza de Cristo. Qual é a coroa de Cristo? A coroa de Cristo é coroa de espinhos. Agora vamos, nada melhor do que a liturgia da igreja para a gente dizer de forma embasada, segura, aquilo que se celebra. Eu vou dizer a vocês como é que eu preparo minhas homilias. Eu pego primeiro o prefácio da missa. O prefácio é tão rico e ele vai aparecer aí agora para a gente entender em que consiste o reino de Cristo, a realeza de Cristo. Com a palavra, a Mãe Igreja, prefácio da missa, da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Último domingo do tempo comum. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade. Submetendo-se ao poder de toda a criatura, entregará a vossa infinita majestade. Atenção agora, um reino eterno e universal. Reino da verdade e da vida. Reino da santidade e da graça. Reino de justiça, do amor e da paz. Pronto. Aqui estão os parâmetros do reino. Aqui estão os sinais que evidenciam Jesus está reinando. Ali onde houver a verdade, onde ela for defendida, onde ela for pregada, onde ela for anunciada, a verdade. Onde a verdade estiver, eu disse a verdade total, não parte da verdade, porque o diabo também diz parte da verdade. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cuidado, pedacinhos de verdade, pílulas de verdade, misturadas com pílulas de mentira. Isso não é o reino de Deus, isso é engano, isso é engodo, isso é embuste. Reino da verdade, reino da vida. A vida que começa com a fecundação e que acaba com um desenlace natural. Vida diante da qual ninguém tem o poder, ninguém pode dispor dela. E vida em abundância. Reino da santidade e da graça. Onde existe santidade, Deus está reinando, Cristo está reinando. Ali está a realeza de Cristo. Reino da graça, que é o antônimo do pecado, da vida da intimidade com Deus. Reino de justiça, de amor e de paz. Gosto muito de citar o Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Ninguém pense, portanto, que o reinado de Cristo é nos moldes da realeza daquele país, daquela dinastia, daquele príncipe, daquele principado. Não é nada disso. E mais, o reinado de Cristo, agora avancemos, não é somente sobre o planeta Terra, é sobre todo o universo. Tanto é que a festa que comemoramos no último domingo do ano, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder de sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Então é um reinado que transcende o planeta Terra, que transcende todas as criaturas humanas, que transcende todas as criaturas no planeta Terra, tão pequeno, tão ínfimo, em comparação com todo o universo. Agora avancemos e vamos responder a uma pergunta. Todo rei, se não tiver poder, não tem realeza. Um rei que não tem a capacidade de defender a sua jurisdição, que rei é esse?
Certo, mas Jesus foi coroado de espinhos. A sua coroa é uma coroa que causou sofrimento a ele. Já vimos em que consiste o reino. E onde está o poder desse rei que não desceu da cruz? E onde está o poder desse rei que não tem exército? Embainha a tua espada. Se eu orasse ao Pai, ele enviaria legiões de anjos para me defender. Guarda a tua espada, Pedro. Mas onde está o poder dele? Com a palavra, o saudoso Papa Bento XVI, o Papa que me nomeou bispo. No dia 22 de novembro de 2009, no Ângelus, era um dia de domingo, meio-dia, na Praça de São Pedro, reparem o que ele disse. Exatamente no dia de Cristo Rei. Aspas. Mas em que consiste o poder de Jesus Cristo Rei? Não é o dos reis e dos grandes deste mundo. É o poder divino de dar a vida eterna, de libertar do mal, de derrotar o domínio da morte. É o poder do amor, que do mal sabe obter o bem, enternecer um coração endurecido, levar paz ao conflito mais áspero, acender a esperança na escuridão mais cerrada. Este reino da graça nunca se impõe e respeita sempre a nossa liberdade. Mas que perfeito! Belíssimo! Não é um rei que coage os seus súditos. Você tem que acreditar, você tem que se converter, você tem que fazer o bem. Não. É uma realeza que respeita sempre a nossa liberdade. Que beleza! É uma realeza que se constrói na história e que quer contar com a nossa colaboração, com o nosso sim, com a nossa adesão, e que misteriosamente, mesmo diante dos obstáculos, ele vai se manifestando. Por isso Jesus gostava de comparar o reino de Deus com semente de mostarda. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. A semente cai, ali vem os espinhos, impede, abafa. Depois, ao longo da estrada, vêm os pássaros e comem. Depois vem numa terra que tem pouca espessura, mas por não ter profundidade acaba morrendo. Mas tem semente que cai em terra fértil e dá fruto 30, 60, 100 por um. Um reino misterioso que se desdobra na história, malgrado todas as dificuldades, todos os empecilhos, todos os obstáculos. Aí está o reino de Cristo avançando. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que perdeu uma moeda e varre, quando encontra, reúne suas companheiras, alegrem-se porque eu encontrei a moeda. É semelhante ao pastor que deixa as 99 e vai ao encontro da ovelha que se perdeu. Quando a encontra, coloca nos ombros e traz. A parábola do filho pródigo sobre a misericórdia de Deus. Realidades misteriosas que sempre têm obstáculos, percalços, empecilhos, mas o reino não deixa de crescer. A mulher que pega as medidas de farinha e essa vai encorpando e assim por diante. Uma realidade tão misteriosa que Jesus, para falar dela, fala sempre em parábolas. Portanto, o reino tem um quê de misterioso, um quê de indecifrável, mas um quê também que se revela, pelo menos com a luz do Espírito Santo, o suficiente para que nós acreditemos nesse reino e arregacemos as mangas e sejamos protagonistas da construção e da implementação desse reino. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que é necessário que ele reine. Essa expressão significa o quê? Primeiro vamos ao texto. 1 aos Coríntios 15, de 25 a 28. Porque é necessário que ele reine. Ele está falando aqui de Jesus. Até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho, renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. É necessário que ele reine. Vocês lembram daquela parábola em que, dos vinhateiros homicidas,
a vinha foi alugada a vinhateiros e o dono da vinha mandou seus mensageiros e tal, até que decidiu, e eles foram hostilizados, etc. Depois mandou o seu próprio filho, pensando, certamente eles vão respeitar o meu filho. Vamos e matemos o filho. Não queremos que ele reine. Olha a oposição. Não queremos que ele reine, as forças contrárias ao reino, e São Paulo diz, é necessário que ele reine. Não queremos que ele reine, é necessário que ele reine. O que significa isso? A oposição ao reino de Cristo. Romanos 6:12, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Malgrado todas as oposições, a Bíblia termina com a realeza de Cristo, com o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o mal, sobre o pecado, sobre todas as resistências a Deus. Apocalipse 12:10, eu ouvi no céu uma voz forte que dizia, agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. O tema da realeza de Cristo, então, começa suas primeiras manifestações, Zacarias 9:9, e termina no Apocalipse, com o triunfo da realeza de Cristo, com a vitória de Cristo Rei. Enquanto estivermos a caminho, o reino de Deus, por favor, o reino de Deus sofre. Mateus capítulo 11, lembrei agora, minha memória ainda não está completamente decrépita, por favor, Mateus capítulo 11, versículos de 12 em diante. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Arrebatado à força. Para você reinar com Cristo, para você fazer parte do reino de Cristo, é preciso fazer a força de um propósito sincero de emenda. É preciso ser violento contra as inclinações do pecado. Existe uma violência boa. O reino dos céus, que é o triunfo da vida de Cristo, da graça de Cristo, da palavra de Cristo, da santidade de Cristo na nossa vida, comporta um esforço, uma batalha, um combate contra nossas tendências desregradas, contra a nossa inclinação ao pecado. Por isso, conheço o bem que quero, faço o mal que não quero. A boa e santa violência contra as nossas inclinações para que não sejamos escravos do pecado. E também uma santa violência, o não às propostas, aos ambientes, aos contextos, a tudo aquilo que fora de nós nos convida a aceitar que o demônio reina na nossa vida. O reino de Cristo é para os violentos. Quer que Cristo reine na sua vida? Seja violento. A boa violência. Mateus capítulo 11, versículo 12. Está terminando o segundo bloco, eu quero dar uma dica muito importante, especialmente se você está gostando dos nossos encontros aqui no programa Eclésia. No nosso site você pode encontrar os conteúdos dos nossos programas aqui na Século XXI. Também as minhas homilias e ainda um espaço para que você deixe o seu pedido de oração. Acesse domjosefalcão.com.br. Está terminando o segundo bloco, a parte bíblica já foi toda exposta. O terceiro bloco vai ser para responder as perguntas. É na hora que o Caio, que está aqui, e os seus assessores impiedosos, entre aspas, vão me colocar no paredão. Até o terceiro bloco, vai acontecer agora um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente se encontra na realeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro e último bloco do nosso programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o argumento da realeza de Cristo.
um título, um tema, um argumento que não tem nada de ufanista ou de triunfalista. Já explicamos em que consiste o reino de Cristo, já acho que exaustivamente, até certo ponto, vimos contextos da Escritura do Antigo e, sobretudo, do Novo Testamento, que o reino de Cristo não é deste mundo, que a realeza dele se manifesta na cruz, coroado de espinhos, essa é a coroa do Rei Jesus, e como se desdobra, como se constrói, como se edifica o reino de Cristo na história. Antes de responder as perguntas, eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda essa estrutura foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês. Eu lhe garanto que é uma estrutura bastante cara. Aqui, por favor, se você é sócio, seja fiel na sua doação para esta associação que é do Senhor Jesus, como gosta de falar sempre o nosso querido Padre Eduardo, fundador da Rede Século XXI. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Então agora, vamos ao paredão. Paredão é, eu vou me expor às perguntas que garanto a você, com a mão na Escritura, que até agora eu não sei quem as formulou e quais são essas mesmas perguntas. O Caio, que é quem recebe essas perguntas, está ali, é o meu, no bom sentido, é o meu verdugo, é o meu carrasco, porque me coloca no paredão e me obriga a responder a essas questões que não podem ficar sem resposta. Caio, então vamos ao primeiro tiro a queima-roupa. Primeira pergunta. Podemos dizer que a realeza de Cristo carrega o verdadeiro sentido do termo reinado, que é servir? Ah, sim, sem dúvida alguma. Na discussão a respeito de quem é o maior, houve um determinado momento na vida de Nosso Senhor que os apóstolos começaram a discutir a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. Eles estão discutindo. E é uma discussão que leva Nosso Senhor Jesus Cristo a chamá-los assim à parte e a dizer, eu estive no meio de vós como aquele que serve. Por falar nisso, a relação entre serviço e reino, ela é bem colocada aqui. Entre os grandes existe o propósito de tirania. Sabeis que os grandes, os poderosos deste mundo, tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, o servo de todos, a exemplo do Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A pergunta, eu acredito que quem formulou essa pergunta pensou exatamente nesse texto. E é o lava-pés no dia da instituição da Eucaristia, Quinta-feira Santa, onde Jesus demonstra precisamente isso. Reinar é servir. Uma pergunta inteligente essa, hein? Por favor. Em Mateus capítulo 18, versículos de 3 a 4, nós temos um outro texto que reforça essa ideia. É o episódio das crianças. Elas querem chegar perto de Jesus, os apóstolos não deixam, etc. E aí ele diz, na versão de São Mateus, em verdade vos declaro, Mateus 18, de 3 a 4, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. E ele acrescenta, aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. Então, é um reino que supõe e exige a humildade. Sem a humildade, qualquer posto, qualquer posição, qualquer destaque, qualquer, digamos assim, fulgor decorrente do prestígio do título, da missão recebida, pode descambar em arrogância, em tirania, etc. A frase de Jesus, para mim, é perfeita. Meus argumentos, minha resposta vão sempre nessa linha. A Escritura, a pessoa do Senhor Jesus.
Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ou seja, se você reina enquanto superior, enquanto à frente de alguma realidade, enquanto você tem o poder, a jurisdição sobre determinadas pessoas ou coisas, seja humilde. A realeza sua aqui e agora deve ser a exemplo da medida do amor de Jesus, que reinou com uma coroa de espinhos, que deu a sua vida pelos homens, que lavou os pés dos apóstolos, que serviu até o fim, que se fez servo, que se fez escravo. Segunda pergunta: o reino de Deus tem características diferentes dos reinos seculares. Podemos dizer que é um reino predominantemente espiritual? Eu não sei, a minha memória realmente está falha. Eu não sei se li Romanos capítulo 14, versículo 17, e vou ler aqui agora. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Eu já citei esse texto. Já? Pronto. Caio acabou de me dizer que eu já estou decrépito, ou quase isso. Pronto, aqui está. É predominantemente espiritual, por quê? Porque é um reino alicerçado, consolidado, construído em valores. Vejam, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Se nós quisermos, no Espírito Santo, por falar em Espírito Santo, aqui nós poderíamos dar, digamos assim, incrementar um pouquinho mais sobre esse reino que se baseia precisamente nisso, os frutos do Espírito. Aqui estão os sinais do reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Pronto, aqui estão alguns sinais que indicam que Cristo está reinando. Os frutos do Espírito. O Espírito que Jesus entregou ao Pai. O Espírito que repousou em Jesus. O Espírito que é a unção de Jesus. A realeza de Jesus está alicerçada precisamente nos frutos do Espírito Santo. Então, a resposta é, categoricamente, minha senhora, é um sim. Agora vamos a mais uma pergunta. Como vivenciar o reino de Deus aqui na Terra? Terceira pergunta. No fim dos tempos, o reino de Cristo virá e será supremo sobre toda a terra. Será também material, além de espiritual? Bem, o homem é um ser composto de matéria e de espírito, de corpo e de alma. Sem dúvida alguma, na eternidade, não haverá necessidade daquilo que nós consideramos aqui na Terra importante, mesmo não sendo o elemento distintivo, porque o reino de Deus não consiste em comida nem em bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Comida e bebida. No céu não haverá necessidade disso. Portanto, na eternidade, a materialidade que vai integrar nossa felicidade sem fim vai incluir também as criaturas. Eis que eu faço novas todas as coisas, e vi um novo céu e uma nova terra. O Catecismo da Igreja Católica diz que todas as criaturas, de alguma forma, vão participar da felicidade sem fim. Logo, teremos uma relação com a natureza, que é obra de Deus. Deus não criou nada para ser destruído. Nós desconhecemos, diz o Catecismo da Igreja Católica, como essa renovação vai acontecer. Mas imaginar um céu onde as pessoas ficam ali nas nuvens, não, isso é tudo, além de ser chato, seria chato no meu entendimento, um céu onde só tem nuvens, onde não tem as praias, lindas como as de Maceió, evidentemente, onde não tem as montanhas, não tem as aves, as árvores, etc., Deus não criou nada para destruir. Portanto, tudo aquilo que Ele fez
fará parte da felicidade sem fim, porque está embutido naquela realidade, eis que eu faço novas todas as coisas. E tenho alguma coisa aqui para dizer para vocês. Sabedoria, capítulo 1, versículo 14. Grave isso. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Criou tudo para a existência. O que ele criou foi para existir. Não sabemos como. O cavalo será cavalo na eternidade, mas que ele será cavalo, será cavalo. Haverá cavalo na eternidade. Criou tudo para a existência. Dizer que aquilo que Deus criou, ele vai destruir, é uma blasfêmia. Dizer que Deus cria, portanto, toma uma iniciativa e depois volta atrás para destruir aquilo que ele mesmo criou. Eu sou Deus e não mudo. Deus não muda. As criaturas, de alguma forma, participarão da felicidade sem fim. Nós desconhecemos como será esse mundo renovado quanto a elas. Ressurreição da carne, ressurreição dos mortos. Todavia, isso só se aplica aos homens. Portanto, as criaturas, nós teremos uma relação com a matéria nesse sentido, mas não no sentido de comer, no sentido de se cansar, de precisar de repor líquido, de tomar fortificante, de se alimentar, porque vamos cansar. Não haverá cansaço, não haverá dor, não haverá luta, ninguém vai envelhecer, ninguém vai morrer. Logo, essas realidades que nos ajudam a repor as forças que se esvaem, não tem mais sentido na eternidade. É claro que Jesus ressuscitado comeu pão e comeu peixe às margens do mar da Galileia, mas isso foi para dissipar a dúvida, a perplexidade, a incredulidade dos apóstolos, mas não que o corpo ressuscitado precisasse de alimentação. Tirando isso, não vai ter nenhuma relação com posse, com casa, não. Deus vai ser o nosso templo e nós o veremos face a face. A sua luz, a sua presença, desconhecemos aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Teremos sim uma relação com a materialidade, porque ressuscitaremos. O corpo vai ter relação com altura, com espaço, com comprimento, etc. Mas nós desconhecemos como isso vai acontecer. O corpo ressuscitará e nossa relação com a matéria, toda a criação, e com os anjos também, que são imateriais, mas desconhecemos como isso vai acontecer. Agora, dinheiro, patrimônio no banco, casa no meu nome, etc., essas coisas são apenas convenções e realidades provisórias que vão desaparecer, porque habitaremos em Deus, contemplaremos Deus face a face, participaremos da sua presença por toda a eternidade numa felicidade indizível. Próxima pergunta: como vivenciar o reino de Deus aqui na Terra, próximo a tantas pessoas que parecem estar tão longe de Deus? Eu penso que essa pergunta ela foi dirigida pelo jovem rico a Jesus. Que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus respondeu: obedeça aos mandamentos. Mas eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Uma coisa te falta e segue. A resposta são os 10 mandamentos. E todos os 10 mandamentos têm 2 dimensões. Os 3 primeiros, nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome e vão guardar domingos e festas. Os outros 7 têm relação com o próximo. Honre seu pai e sua mãe. Não mate. Guarde a castidade. Não roube. Não levante falso testemunho. Não cobice a pessoa do próximo, homem ou mulher. Não cobice as coisas alheias. Última pergunta. Não, já acabou. Pronto, eu acho que sobrevivi ao emparedamento a que o Caio me submeteu. Agradeço a vocês por terem apresentado as perguntas de vocês. Se você tem alguma dúvida sobre a vida de Cristo, será um prazer responder a essa perguntas. Sugira um tema para o nosso programa. Temos ainda 17 temas só sobre Cristo. Se você quiser mandar uma proposta, mande algo de Cristo. Tá bem? Porque a gente vai esgotar. Acho que, meu filho Pedro, já temos mais de 20, talvez pertinho de 30 programas gravados e ainda temos uns 17 pela frente, dos quais eu me recordei. Vamos ver se tem algo mais de Cristo para a gente explorar aqui. É sempre Cristo. O fascínio é Cristo. O centro é Cristo. A razão de ser do programa é Cristo Jesus. Desejo a você uma semana abençoada.
queira rezar por todos os que fazem a Rede Século XXI, particularmente essa equipe competente que aqui em Brasília se encarrega de preparar, de redigir, de editar, e mandar tudo já praticamente prontinho para Valinhos, para que no dia marcado isso chegue até aos seus ouvidos, aos seus olhos. Obrigado pela sua audiência, tenha uma semana rica de bênçãos, uma semana na realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Um reinado que, para que se evidencie, sempre contará com a liberdade do homem, com a adesão do homem. O Rei Jesus chega até nós nesses termos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. É um rei que chega até você montado num jumento, filho de uma jumenta, um rei humilde, um rei manso, um rei coroado de espinhos, um rei aparentemente derrotado, aparentemente impotente. Mas é precisamente nessa aparente impotência, nessa aparente insignificância, que reside o seu poder. Os judeus pedem sinais, os pagãos sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é força de Deus, é sabedoria de Deus. Até o próximo domingo, se Deus, a próxima semana, se Deus quiser.